Agora vem para mim, por favor, deixa eu fazer um desabafo com vocês, meus amigos, que me acompanham todos os dias aqui no Cidade Alerta. Hoje já acordei triste com a notícia da morte da querida Gal Costa. Pode pôr a foto da professora aqui, da professora e desse canalha, que eu vou falar já para vocês, porque hoje eu comecei o dia muito triste. A Gal Costa, que nos deixou hoje aos 77 anos aqui em São Paulo, tinha tanta lenha para queimar ainda, né? Estava de 77 anos, bem fisicamente, pelas imagens que a gente via, com aquele vozeirão, ainda força para trabalhar, tinha acabado de dar uma pausa na turnê que faria por causa desse procedimento que fez no hospital. Então, minha solidariedade para toda a família da nossa querida Gal Costa, né, que se foi fisicamente, mas a sua voz, o seu legado para a música popular brasileira vão se perpetuar. E também no caso dessa professora, da Élida, uma menina que batalhou tanto para ter um bebê, uma moça que é tão meiga, tão doce, 26 anos, né, a vida inteira pela frente, cheia de planos, achava que dentro da casa dela tinha encontrado o grande amor da vida dela. A Élida achava que dentro do seio familiar, ao lado da realização do sonho que ela tinha, né, da maternidade. Gira as fotos, por favor, inclusive tem a foto dela com o bebezinho, que é a coisa mais linda, é a coisa mais doce, né? A realização do sonho da maternidade é algo mais singelo e doce que pode ter na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher. E de repente, ontem eu quis acreditar piamente que o canalha do marido não tinha nada a ver com isso. Eu quis acreditar, dei o voto de confiança, né? Por mais que houvesse indícios, na minha cabeça, eu queria achar que eu estava louco, porque eu falei, gente, não é possível que alguém que diz um dia que te ama, a mesma mão que te acariciou, que colocou aliança na tua mão, é usada depois para te matar. Que é isso? Que país é esse? Até quando a gente vai deixar as nossas mulheres serem dizimadas? E ainda há pessoas que querem botar o problema para debaixo do tapete. Comigo não. Nós vamos até o fim desse caso. A prisão desse carrasco, desse canalha, não termina o caso hoje. Nós vamos, nesse caso, até o dia do julgamento, para que tenhamos a certeza que esse lutador assassino vai apodrecer na cadeia até o último dia da vida dele. Só não me deu mais raiva desse canalha, e vocês me desculpem, hoje realmente eu estou extremamente irritado com esse caso. Pelo menos ele teve a cara de pau, né? Teve vergonha na cara de não ir no velório e no enterro. Agora, sabendo que ele é o assassino, porque confessou, pelo menos ele não foi, né, dar um abraço na mãe, dar um abraço na família, porque senão essa mãe se sentiria agora enojada de ter recebido algum consolo desse marginal no velório. Eu vou trazer para vocês, nesse momento, as imagens que mostram o crime. São imagens fortes, mas para vocês repararem como a nossa lei ainda não enxerga, né? A nossa lei ainda é míope para os crimes contra a mulher nesse país. Com um simples carrinho de supermercado na frente do próprio bebezinho de 6 meses, ele agiu com a certeza da impunidade. Dá a câmera de segurança, por favor. Cretino desse canalha. O carrinho utilizado para transportar o corpo dela. Olha, de verdade, gente. De verdade. É nesse caso, quando eu falo para vocês, quando eu não preciso nem narrar essa imagem, porque você de casa já sabe toda a atrocidade que ele foi capaz de fazer. Mas é nesse caso, para as pessoas que são contra a prisão perpétua e para as que me criticam, por eu acreditar que ainda a saída para muitos desses casos reduzirem é pena de morte, tem que perguntar para a mãe dessa professora. Que punição ela acha que merece o assassino da filha dela? Não é para mim, não é para um jurista, não é para um político que anda de carro blindado, cercado de segurança e armado. Tem que perguntar para a mãe, tem que perguntar para a irmã, para a tia da criança que vai nascer sem uma mãe. Que vai crescer sem uma mãe. São essas as únicas pessoas que podem dar opinião. Quem tinha que dar a pena para esse marginal que pega o corpo da mulher e coloca em cima de um carrinho e transporta como se fosse lixo, quem tem que dar a punição é a mãe. Então, se leve um sujeito como esse para o tribunal,
a polícia apresente as provas, e nesse caso, o lençol foi uma prova cabal, porque este imbecil achou que tinha feito um crime perfeito, mas usou o lençol da própria casa. Pega esse sujeito, o valentão, coloca no tribunal do júri, apresenta as provas, se são provas irrefutáveis, ele recorra. Recorreu à última instância, é o culpado? Pergunta para a mãe da vítima o que ele merece. Não pergunta para 7 jurados não, como está sendo o caso da Flor de Lis. Pergunta para a mãe. Como é que é? Deixa eu ver, pode pôr. Onde é que tá? Ele levou... Não, peraí, volta aqui. Ele transportou o corpo da professora com a criança junto? Num país decente, esse sujeito entraria no sistema penitenciário sabendo que dali só sairia morto. Ou na vontade do demônio, no caso de prisão perpétua, ou na nossa vontade, como pena de morte. Pode dar a imagem, por favor. Tem que mostrar mesmo, porque senão acham que se aumenta a história. Se você não mostra que isso acontece mesmo, tem gente que não acredita. Porque quando o problema, graças a Deus, Deus nos livre, que nunca nos bata a porta. E essa mãe que eu vou conversar no programa de hoje, ela que deve me assistir de vez em quando, sempre deve ter visto os casos e falado assim, meu Deus do céu, como é que pode ter alguém que faça isso? Que coisa horrível. Mas quando acontece a tragédia, é a televisão a melhor maneira da gente mostrar e cobrar justiça. Aqui nós estamos para cobrar justiça, para que esse homem não tenha chance de sair ileso diante de um crime tão brutal. Inclusive, ele está sendo transferido agora. Me dá a imagem da transferência desse assassino. Me dá a imagem da transferência do assassino, por favor. Imagens gravadas exclusivas do nosso Cidade Alerta. O nosso Motolink agora na cola. Ele está sendo levado para onde, ô Ligeiro? Por favor. Ele está indo neste momento para o 8º DP, Bate, que fica em Belenzinho, na zona norte de São Paulo, onde fica a carceragem. É o Luiz Paulo, de 44 anos, que está sendo transferido agora pela Polícia Civil. E a nossa equipe de Motolink acompanha tudo, Bate. Graças a Deus, o caso caiu na mão de delegados, investigadores super experientes que com muito tato descobriram a autoria rapidamente. E eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou conversar com a mãezinha da professora e com a irmã, que foi a irmã foi uma leoa disposta a ir até da vida dela para descobrir o que fizeram com a irmã dela. E eu faria o mesmo se tivesse na pele deles. Ontem, inclusive, foram extremamente educadas e delicadas, gentis, ao se referir a esse canalha. Mas, minha gente amiga, já eu vou conversar com a mãe, você pode apostar, coração de mãe não se engana. Coração de mãe não se engana. Essa mãe sabia desde o início o que tinha se passado com a filha dela. O coração da mãe não se engana. Bernardo Armani, boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Ontem, no fim da tarde, enquanto falávamos com a mãe da Hélida, com a irmã também, aqui no Cidade Alerta, a polícia já preparava o pedido de prisão do Luiz dos Santos, 44 anos, professor de jiu-jitsu, lutador profissional, pela morte da esposa. Os indícios eram muitos, viu, Bate? Eu estou com o delegado Bruno Kogan, que está à frente do caso. As investigações não pararam ainda. Uma equipe da delegacia está, nesse momento, no apartamento do casal, tentando encontrar mais indícios, mais pistas que comprovem essa autoria, até mesmo uma arma que teria sido usada nesse crime, viu? E o celular da professora que desapareceu depois da morte dela. Doutor, em que momento que vocês começaram a desconfiar do marido? Uma investigação que, até o pedido de prisão, durou menos de 3 dias. Boa tarde. Boa tarde. As investigações começaram revelando uma diferença, uma particularidade no encontro do corpo que sugeria um relacionamento íntimo entre vítima e autor. Nós percebemos que o material usado para amarrar a vítima, nós percebemos que o fato dela estar com o rosto encoberto sugeria um crime que
teria um relacionamento entre autor e vítima anterior. Em razão disso, começamos a levantar a vida da vítima, conversamos com conhecidos, conversamos com familiares que, com muita tristeza, receberam hoje a notícia de que o autor seria efetivamente o marido, Luiz Paulo, né, com quem a vítima até então teria um relacionamento de conto de fadas, né? Era um amor, era um casal bonito, um casal feliz, mas então tudo foi por água abaixo e nós tivemos essa tragédia. A questão do rosto está coberto, para a polícia isso indica o quê? Tem muitas possibilidades, uma delas seria ressentimento, seria vergonha em ver o que se fez. E isso sugere, então, um crime passional. Isso leva, uma das possibilidades seria crime passional, que pareceu, nesse caso, uma linha concreta de investigação. A informação é que depois do crime ele não teria retornado mais para o condomínio onde o casal morava, mas ele decidiu se apresentar à polícia e aí sim ele foi preso e trazido para cá. Depois do crime, ele fez uma outra viagem, ele tentou construir uma versão de que ele não poderia ser o autor, uma versão paralela, mas isso acabou indo por água abaixo. Nós conseguimos rapidamente levantar alguns indícios que se solidificaram com a gravação dele transportando o corpo do apartamento deles para o carro. Então, diante disso, as evidências se mostraram muito fortes, eu não digo irrefutáveis, porque as investigações vão continuar. Nós precisamos explorar todas as linhas para aprofundar esse tipo de caso, que é com extrema seriedade, e essa seriedade do caso mostra a seriedade do nosso trabalho. Então nós precisamos ir até o fim e descobrir tudo o que há para ser descoberto. Como nós falamos, essa investigação tem 72 horas, então nós precisamos ainda aprofundar muitas coisas, mas por enquanto há elementos suficientes para levar ao meu pedido de prisão e à decretação da prisão temporária do Luiz Paulo. O que o local onde o corpo foi abandonado contou aos peritos, aos investigadores, que daí começaram a traçar essa linha até o marido como suspeito pela autoria desse crime. O material encontrado, inclusive o lençol, chamou muita atenção. Chamou bastante atenção. O fato de a vítima ter sido deixada lá mostrava uma certa incompatibilidade com o histórico dela e a maneira pelo qual o crime foi cometido, com outras possibilidades. Quero dizer, a possibilidade de ser um crime de sequestro não se afeiçoou razoável, a possibilidade de ser um crime envolvendo facção não se mostrou razoável, tudo de fato acabou indicando para um crime passional. Os lençóis, evidentemente, um assassino não vai enrolar a vítima num lençol usado na cama, numa cama grande. Um lençol de qualidade, não é um pano antigo, rasgado. Exato, não é aquele lençol de material tosco, né? É um lençol bom, usado numa cama cara, uma cama de uma família de boa vida, de uma vida razoável. Então isso já levantou suspeitos, mostrava uma grande diferença dos crimes que envolvem violência relacionada a drogas, crime organizado e outras delinquências dessa maneira. Quando a polícia teve acesso às imagens do condomínio, ali ficou praticamente claro que ele carregava algo e que ela, nas imagens, aparece na sexta-feira à noite indo até o apartamento, mas não existe outro registro dela pela câmera do circuito interno deixando o condomínio. E isso colocou ele ainda mais como suspeito e queria que o senhor descrevesse, né? O crime teria acontecido ainda na sexta-feira à noite e só no sábado à noite, quase um dia depois, que ele liga para a família perguntando se ela já chegou à casa da mãe no interior de São Paulo, em Campinas, e começou a planejar essa farsa com ela já morta dentro da casa. Sim, o crime aconteceu na noite ou madrugada de sexta para sábado e, de fato, só no sábado que começou essa versão a ser construída, ou seja, tudo indica que ela já estivesse morta nesse momento, no momento em que ele registra o desaparecimento, no momento em que conversa mais com a família. Então, tudo indica que, de fato, a vítima estava já falecida, morta, dentro de casa e que o autor tentava encontrar um caminho para fugir da responsabilidade. Bate, esse autor que deixou o corpo no carro
e só no dia seguinte, horas depois, na madrugada, ele pegou o filho de 6 meses, também colocou no carro e foi junto com a criança para abandonar o corpo da esposa, da mãe desse menino, que depois foi encontrado. Ele que confessou o crime, viu, Bate? Um dissimulado que achou, parabéns aí ao trabalho, viu, delegado? Obrigado, Bernardo, volto já com você. Um sujeito que achou que estava fazendo o plano perfeito, que aquela invenção das mensagens enganaria a polícia, lê do engano. A câmera de segurança, inclusive, do condomínio onde eles moram, mostra tudo. Às 8h47 da noite, esse carrinho está sendo colocado no elevador já com a vítima, não é isso, Zammataro? Nesse ponto, a vítima já estava sendo transportada pelo carrinho. Esse brutamonte, esse covarde, ele esconde o corpo no lençol da própria casa, abandona o corpo na zona leste de São Paulo, um local que não tinha nada a ver com essa viagem fantasiosa. Depois disse para a mãe que a filha faria uma visita surpresa, sendo que ela sempre avisava quando visitaria a mãe. Ou seja, tudo isso é lorota, tudo isso é mentira, tudo isso mostra que foi um crime premeditado de uma pessoa fria. Eu queria, inclusive, que o delegado falasse. Delegado, esse assassino, quando que caiu a máscara dele? Qual a cara que ele fez? Ele chora, ele mostra arrependimento, ele demonstra frieza. O que o senhor percebeu? Qual foi o ponto-chave que ele, como todos os outros, devia ter chegado achando que ia prestar um depoimento, achando que ia enganar a polícia? Quando é que a máscara dele caiu? Quando que ele não conseguiu mais segurar a mentira, delegado? Na verdade, quando ele foi interrogado, ele já sabia da prisão. Eu expus a ele todos os elementos que nós já tínhamos, então ele não tentou construir mais nada. Ele apresentou uma versão tentando explicar um pouco o caso, tentando dizer uma legítima defesa, mas que por hora não está justificada. Nós precisamos ainda investigar para apurar todos os elementos, mas o que nós temos de certeza é que uma mãe de uma criança de 6 meses foi morta dentro de casa essa que abrigava, naquele momento, filho do casal. Então o crime é brutal, a maneira de mexer com o corpo foi brutal, foi de extrema violência, é um caso que chama muito atenção e talvez chame mais atenção porque nós imaginávamos aquilo que as redes sociais mostravam, que seria um casal feliz, um casal bonito, um casal talvez modelo, nós poderíamos dizer. E na verdade a gente percebeu que houve uma ruptura muito dura no casal e essa dinâmica acabou se levando a um homicídio, a um feminicídio, então a um crime brutal que destruiu a vida não só da vítima, que obviamente é a pessoa de quem nós mais sentimos, mas destruiu a vida da família dessa vítima, da família do autor e de uma criança cuja vida está começando. Ok, obrigado, delegado. Obrigado, porque agora eu já tenho informação. Eu vou conversar com a mãezinha da Élida, que é a dona Lucineide, e com a irmã, que é a Vitória, né? E que eu já vou... eu quero que essas imagens bonitas... Não, tira esse cara da tela. A imagem dela com o bebezinho, que isso fique na cabeça da mãe, que essa imagem bonita fique na cabeça da tia da criança, da irmã dessa professora, que sempre foi gentil, sempre foi uma pessoa de docilidade e que, infelizmente, jamais imaginava que colocaria dentro de casa um cara tão grotesco, um assassino tão perigoso. Vem para mim, por favor. Vamos nos solidarizar aqui juntos. Pode colocar no telão aqui a mãe e também a irmã que ontem conversaram conosco. Pode encher a tela, por favor. Dona Lucineide, eu tenho a impressão que no fundo, ontem, quando a senhora deu entrevista aqui no Cidade Alerta, no fundo a senhora já imaginava o que podia estar por trás desse crime tão brutal. Não, minha amiga, força, nossa solidariedade e todo o carinho do Brasil para a senhora nesse momento difícil. Obrigada. Que Deus dê, sobretudo, Obrigada. Sabedoria para lidar com essa situação. Porque quando uma filha vai embora, Sim. né, não é só a pessoa que foi morta que é a vítima. Eu estou falando com a outra vítima, que é a mãe, estou falando com outra vítima, que é a irmã, que a justiça não coloca como vítima, mas são.
são vítimas ao mesmo tempo. Sim. Como é que eu vou falar para a mãe agora? Ô, dona Lucineide, fica tranquila que sua filha está num bom lugar. Bom lugar é a filha dela com um neto e no abraço da mãe. Ah, ela já cumpriu sua missão na Terra? Como assim cumpriu sua missão na Terra com 26 anos e morta desse jeito? Então, nada que eu falar vai consolar essa senhora. Mas pode ter certeza que o espírito da justiça a gente não vai perder. A senhora imaginava que era esse canalha no fundo, não, Amém. dona Lucineide? Imaginava, sim. Imaginava, Bate. Eu só não quis falar porque não tinha prova ainda. Mas eu imaginava que esse pilantra aí era o culpado. O que fez... Só em ele não aparecer no velório, ele não aparecer no ML para reconhecer o corpo. Ele já deixou indício. E ainda teve a cara de pau de vir aqui no domingo, trazer o meu netinho aqui, me abraçar, chorar e falar que ela tinha saído daí de São Paulo para cá, falando que ia fazer uma visita surpresa para mim, sendo que minha filha nunca iria sair sozinha, jamais sem o filhinho dela. Com certeza, sempre quando ela vinha me visitar, ela sempre saía com o pilantra junto. Ela nunca saía sozinha, sempre junto com ele e junto com o bebê. Jamais ela deixaria o bebezinho dela aí sozinha com esse pilantra safado aí. Dona Lucineide, a senhora esteve então com o marido da sua filha depois do crime, é isso? Depois do crime, o pilantra veio na minha casa. Como é que foi? Ele olhou para a cara da senhora, ele teve essa coragem, essa audácia? Olhou para minha cara, chorou, ó. Ele olhou para minha cara, me abraçou, chorou, almoçou na minha casa. Eu dei comida pro meu netinho, né? E depois ele pegou e foi embora. Até você se prontificou aí junto, né? Eu até me prontifiquei aí junto com ele para cuidar do meu bebê. Mas nesse momento que ele estava dentro da casa da senhora, a senhora desconfiava dele? Não. Não desconfiava. Eu só vinha ter mais desconfiança a partir do momento que ele não apareceu no ML, que ele parou de me mandar mensagem, a gente ligava para ele, mandava mensagem e ele não respondia. A partir do momento que ele não veio no velório, aí aquela desconfiança começou, aí foi total. Então não é errado se eu disser que ele foi um verdadeiro ator o tempo todo, até a máscara cair no dia do velório. Foi. Sim, um verdadeiro ator. Dona Lucineide... Pena de morte para ele é pouca. É isso que eu ia falar agora para a senhora. Num país ideal, dona Lucineide, num país ideal, a justiça, se chegasse à conclusão que realmente o marido da sua filha é o culpado pelo crime, eu acho que é a mãe que deveria falar o que tem que acontecer com esse sujeito. Porque quem vai acordar... Sim. Né? Quem vai acordar, quem vai precisar de remédio para dormir, quem vai precisar de acompanhamento médico, é a mãe. O sujeito, ele vai ter benefício, sim, vai poder fazer essas saidinhas absurdas que os assassinos são soltos, vai poder ter visita íntima dentro de presídio, vai comer melhor do que muita gente inocente nesse país que não está presa. O que a senhora acha que merece um canalha como esse? De coração de mãe mesmo. De coração de mãe. O que a senhora acha, num país ideal, o que fariam com ele? O que fosse feito com ele? Pegasse ele e cortasse ele em pedacinho, ele vivo. E cortando pedacinho, 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 pedacinho. Até ele ir a óbito. É um desabafo... Que nem ele fez com a minha filha. É um desabafo de uma mãe. Essa mãe está dizendo exatamente o seguinte: o que ele fez com a filha dela, ela não quer nada mais do que isso para ele. Aí vão falar o quê? Nossa, Bate, mas que radicalismo! Não é assim que nós vamos resolver. E é claro que essa senhora tem esse ressentimento e vai ter para o resto da vida, como foi o caso da morte do Guilherme de Pádua. Eu jamais conseguiria, no lugar da Glória Pérez, perdoar Guilherme de Pádua. Eu jamais, no lugar da dona Lucineide, teria a capacidade de perdoar alguém que faz essa atrocidade com meu filho. Mas o sujeito entrar no sistema penitenciário
e a gente saber que um dia ele vai ser solto e vai poder andar no mesmo asfalto que eu, na mesma calçada que eu, tendo os mesmos direitos que eu, depois que ele cumprir uma pena miserável que vão dar para ele, não sei se é réu primário, se for, é uma pena ainda mais frágil, não dá, né, gente? Não dá. No Brasil, infelizmente, a gente faria muita injustiça com pena de morte. Muito inocente iria morrer. Mas prisão perpétua eu acho que é o mínimo. Eu acho que é o mínimo. Dona Lucineide, Vitória, que imagem fica para vocês da professora? Como é que vocês acham que a Hélida gostaria de ser lembrada? Com muito amor e carinho, sempre dedicando a vida dela, o tempo dela para outras pessoas, em ajudá-la, né, em ajudar outras pessoas. Ela sempre estava pronta aí, o que precisasse, ela estava pronta para ajudar. E agora, o que ela deixou foi o frutinho dela, né? E é o que a gente quer aqui com a gente, para a gente alimentar a mente dele com coisas boas que a mãe dele foi aqui na Terra. Dona Lucineide, todo o Brasil nesse momento é solidário com a senhora. Vitória, todo o Brasil nesse momento é solidário, você também como irmã da Hélida. Eu prometo a vocês que nós vamos até o fim para que o que hoje está ao nosso alcance, o que hoje está nas nossas mãos, seja feito. Que a justiça que hoje parece querer funcionar para os inocentes seja perpetuada e os bandidos sejam culpados. Um beijo no coração de vocês e eu tenho certeza que Deus vai ser tão maravilhoso na vida de vocês que em breve vocês só vão conseguir ter lembranças boas. Aquela gotinha, né, que pinga como se fosse uma gruta dentro do nosso coração das pessoas que partem, só vai ficar saudade e a certeza de que vocês vão ter um anjo da guarda muito forte e poderoso. Um beijo no coração de vocês duas, tá? É verdade. Obrigada, no seu também. Um beijo, Bart. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Obrigada à polícia, a todos que se envolveram no caso. A gente agradece do fundo do coração. A justiça de Deus, eu creio que vai cair sobre a vida dele. A justiça dos homens já estão sendo feita e eu quero que ele apodreça na cadeia. A nossa justiça, Muito obrigada. Dona Luci e Vitória, a nossa justiça pode até falhar. O juiz pode até falhar na hora de dar a dosagem da pena e os jurados podem errar. Mas pode ter certeza que o homem lá de cima, o poderoso, não esquece desses canalhas, não perde de vista. Tá? Com certeza. Conta comigo, minhas amigas. Com certeza, com Contem certeza. comigo, a gente está no mesmo barco. Obrigada, A gente está no mesmo barco. Viu? Vem para mim, por favor. Obrigada. É o que eu digo, eu espero que nunca ninguém jamais precise do Cidade Alerta, né? As pessoas que às vezes me olham até de lado, assim, meio torto, nossa, mas é um programa que fala de violência? Ok. Eu espero de coração que você nunca passe pela situação da Dona Lucineide de precisar da imprensa para cobrar as autoridades por uma resposta, cobrar a justiça por uma resposta. Tantas pessoas que desaparecem nesse país, né, e o corpo muitas vezes nem encontrado é. Mas se um dia você precisar, você pode ter certeza que a gente vai estar aqui do seu lado.